aí pessoal, tudo tranquilo? Nessa videoaula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estatística, falando agora sobre medidas de variabilidade, que também é conhecida como medidas de dispersão. Tá? Nós temos duas medidas aí de variabilidade. Né? A gente tem a variância e tem o desvio padrão. Então aqui tem a definição do que é a variância. Tá? A variância você tem que considerar, né? x1, x2, xn, valores assumidos por uma variável x1. Tá? E x barra, a média aritmética desses valores. Essa média aritmética é uma medida de tendência central que a gente já sabe calcular, tá certo? Então o que é a variância? Né? A gente define a variância da seguinte forma, a gente usa essa notação aqui, VAR de x. Tá? A variância, né, vai ser igual a sigma ao quadrado, tá? Essa letrazinha aqui, né? Esse parece um zero aqui com um chapeuzinho, isso daqui é uma letra grega que significa sigma. Tá? Então você pode encontrar a variância denotada dessa forma, VAR de x, ou pode ser também denotada como sigma ao quadrado. Beleza? Então o que é a variância? Né? Ela é dada por essa fórmula aqui. Ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o primeiro valor, vai subtrair a média aritmética, x barra, vai elevar ao quadrado. Tá? Vai somar com quem? O segundo valor menos a média aritmética ao quadrado. E vai somando até chegar o enésimo valor, que é xn, subtrai a média aritmética, eleva ao quadrado. Soma isso tudo e divide por quem? Por n. Tá? Então, você tem aí a variância utilizando essa formulazinha. O desvio padrão é bem tranquilo. Tá? O desvio padrão nada mais é do que o quê? A raiz quadrada da variância. A gente denota o desvio padrão como dp de x ou sigma. Tá? Isso daqui é a raiz quadrada da variância. Tá? Então o desvio padrão vai ser, né, denotado dessa forma ou como sigma somente. Tá? É só calcular a raiz quadrada da variância e você tem o desvio padrão. Bem tranquilo de fazer. Tá certo? Então para a gente poder entender melhor esses conceitos, né, a gente vai fazer agora um exemplo. Então, pessoal, esse primeiro exemplo, né, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, as notas em matemática de 5 alunos de uma turma foram 8, 5, 9, 6 e 7. Determine a variância e o desvio padrão desse conjunto de notas, tá certo? Então veja só, para você, né, resolver esse tipo de questão é muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer, que eu vou colocar aqui, né, como sendo o primeiro passo, é determinar, calcular x barra. Tá? X barra é a média aritmética. Por que eu preciso fazer isso? Né? Porque na definição lá de variância, a gente aparece a média aritmética. Tá certo? Então eu vou ter que calcular essa média aritmética. Isso daí é trivial. X barra vai ser quem? É só você somar essas 5 notas e dividir por 5. A gente já sabe fazer isso. Então vai ficar 8 mais 5 mais 9 mais 6 mais 7 dividido por 5. Tá? Se você somar isso tudo aqui, você vai observar que vai dar 35. Beleza? E 35 dividido por 5 vai dar 7. Concorda? Com isso, eu chego à conclusão que a média aritmética vale quanto? 7. Trivial. Segundo passo é você calcular a variância. Eu vou utilizar essa notação aqui, VAR de x. Beleza? Então a variância, como é que a gente deve proceder para calcular? Bem tranquilo também. Eu vou pegar a minha primeira nota, que é o equivalente ao x1 lá da definição, tá? Pego a minha primeira nota, subtraio quem? A média aritmética, que é 7. Tá? E elevo isso ao quadrado. Beleza? Primeira coisa. Vou somar com quem? A segunda nota, que é o x2, 5, né, que vale 5. Vou subtrair a média aritmética, que é 7, vou elevar ao quadrado. Vou somar com quem? Com a terceira nota, que é 9, menos a média aritmética, elevado ao quadrado. Vou somar com quem agora? A minha quarta nota, que é o x4, menos a média aritmética, que é 7, e eleva ao quadrado. E por último, vou somar com o valor, né, da quinta nota, que é 7, menos a média aritmética ao quadrado. Beleza? Isso tudo eu vou ter que dividir por quanto?
pela quantidade de valores, que é 5, tá certo? Bem tranquilão de fazer. Então a variância aqui nesse caso vai valer quanto? A gente vai fazer essa conta aqui, né? 8 menos 7. 8 menos 7 vai dar 1, vai ficar ao quadrado. 5 menos 7 vai dar menos 2 ao quadrado. 9 menos 7 vai dar 2 ao quadrado. 6 menos 7 vai dar menos 1 ao quadrado. E 7 menos 7 vai dar 0 ao quadrado. Isso tudo você tem que pegar e dividir por quanto? Por 5. Tá certo? Então isso aqui vai dar o quê? 1 ao quadrado vai dar 1, tá certo? Então isso aqui eu vou colocar aqui, 1. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Porque menos e menos é mais na multiplicação, lembra disso. E 0 ao quadrado vai dar 0, porque é 0 vezes 0. Tá certo? Então agora tem que somar essas coisas e se dividir por 5. Então eu tenho 1 mais 4 mais 4, isso vai dar 9, mais 1, 10, mais 0, dá 10. E 10 dividido por 5, eu sei que vale 2. Conclusão, a variância desse conjunto de notas vale 2. Beleza? E no terceiro e último passo, a gente calcula o desvio padrão. Então vamos calcular o desvio padrão. Tá? Isso aqui é trivial. Desvio padrão vai ser igual a quem? A raiz quadrada da variância. Tá certo? Né? Isso aqui é a definição. E a variância vale 2. Então o desvio padrão, nesse caso, é a raiz de 2. E raiz de 2 é aproximadamente, né? Se você quiser botar uma casa decimal, 1,4. Tá certo? Então aqui a gente tem o valor do desvio padrão desse conjunto de notas. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o desvio padrão. Então, pessoal, quando a gente fala de desvio padrão, existe um fato que é muito importante a gente destacar. E eu coloquei ele aqui. Ele diz pra gente o seguinte, ó, quanto menor for o desvio padrão de um conjunto de valores, mais regular será esse conjunto. Beleza? E quanto maior for o desvio padrão, menos regular será esse conjunto. Eu coloquei esse fato aqui porque ele é muito cobrado, né, em provas de múltipla escolha. Beleza? Então, para poder exemplificar esse assunto, né, eu trouxe esse exemplo 2, onde ele diz assim, ó, o quadro mostra os resultados de 3 candidatos a uma vaga de emprego. O primeiro lugar seria para o candidato com a maior média. Em caso de empate, esse empate aqui é em caso de empate das médias, tá? O primeiro lugar seria para o candidato com a maior mediana, tá? Então, se as médias empatassem, o primeiro lugar ia ser para o candidato com a maior mediana. Em caso de empate das medianas, o primeiro lugar seria para o candidato com a pontuação mais regular, tá certo? Então isso daí é um critério, né, que foi adotado para escolher, né, candidatos aí a uma vaga de emprego, beleza? Aí ele fala assim, qual o primeiro colocado? Qual o terceiro colocado? Justifique, beleza? Aí ele dá o quadro aqui para a gente poder, baseado nesse quadro, justificar, né, as nossas respostas. Beleza? Então vamos à justificativa das nossas respostas. Então, gente, olhando para esse quadro, né, a gente observa o seguinte, né, a gente tem as 4 notas aqui, né, dos candidatos e a média aritmética, né, dos 3 candidatos dá sempre o quê? 8,6. Né? Então empatou as médias. Seguindo o critério que ele falou no enunciado, o primeiro lugar seria para o candidato com a maior mediana. Mas se você olhar aqui, as medianas também, né, são iguais para os 3 candidatos. Então agora o critério é qual? O primeiro lugar vai ser para o candidato com a pontuação mais regular. É claro que o terceiro colocado vai ser aquele que tiver a pontuação menos regular. Tá certo? Aí ele pede pra gente, ele pergunta, né, qual o primeiro colocado? Então, ó, o primeiro colocado, segundo o critério dado, vai ser quem? O primeiro colocado vai ser João.
Por quê? Pois ele possui o quê? Possui menor desvio padrão, tá? Que no caso aqui o desvio padrão dele, das notas, né, é 0,33, tá? Então, de acordo com aquele fato que eu destaquei, né, que eu coloquei como importante, quem tem o menor desvio padrão possui, né, o conjunto de valores mais regular, né? Então, no caso aqui são as notas, né, e o critério, ou seja, a pontuação mais regular, quem tem é João. Por quê? Porque ele tem o menor desvio padrão. O terceiro colocado vai ser quem? Aquele que tem o maior desvio padrão, ou seja, aquele que tem a pontuação menos regular. Então é Lucas, tá? Então o terceiro colocado é Lucas, pois possui o maior desvio padrão, que no caso aqui é igual a 0,81, né? Se ele possui o maior desvio padrão, consequentemente ele tem a pontuação menos regular, tá? Menos regular. E esse cara aqui, né, possui a pontuação mais regular, porque ele tem o menor desvio padrão. Tá vendo? É bem tranquilo de fazer, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o assunto, que é bem tranquilo, né, apesar de ter umas fórmulas estranhas aí, mas isso faz parte aí da estatística, beleza? Um grande abraço para todo mundo e que Deus abençoe a vida de vocês.